Olhares sobre o Mundial de 66 fazem título de um livro de memórias reunidas por César Rodrigues e Francisco Pinheiro, neste tempo em que guardamos ainda uma memória muito fresca de uma vitória no Campeonato da Europa. Olhamos a importância de valores como entreajuda, esperança, superação e fé. Muito boa tarde, caro César Rodrigues. Falava destes valores da esperança, da superação, da fé. Realmente eles perpassam um pouco pelos atores destes momentos heroicos da nossa identidade como nação, através do desporto. Temos muito recente esta memória da vitória no Campeonato da Europa. O seu livro remete-nos para há 50 anos atrás. Foi aí que começou esta sequência de quase, não é? De Portugal estar quase lá e 50 anos depois aconteceu. É verdade. Boa tarde. Efetivamente, estamos a viver nesta fase, a nível desportivo, um momento único de exaltação patriótica desta vitória no Europeu, que é algo, a nível histórico, fantástico. Mas, efetivamente, o primeiro passo, provavelmente, terá sido dado em 66, com uma caminhada que se tornou também heroica, pegando um pouco até na terminologia usada pelo Henrique, heroica, porque era a primeira vez que Portugal estava, a nível desportivo, numa grande competição internacional, ao nível de seleções na modalidade do futebol. E, portanto, foi um momento único em si mesmo, pela presença, pela participação, mas que se tornou ainda mais referenciado pelo facto de se ter atingido o terceiro lugar, portanto, o pódio desse campeonato, por uma seleção que era um outsider. Não, aliás, nas bolsas de apostas, que já existiam nesta época, não é assim tão recente como possamos imaginar. Portugal aparecia mais ou menos a meio das bolsas de apostas e depois, em crescendo, conseguiu ir superando algumas das dificuldades que poderiam ser mais difíceis, incluindo, por exemplo, um jogo com o Brasil, que à data era bicampeão do mundo, tinha ganho os campeonatos de 58 e de 62 e era um dos favoritos a ganhar em 66. E Portugal conseguiu ir superando, primeiro contra a Hungria, um jogo relevante por ser o primeiro numa competição internacional do Mundial, depois a Bulgária e, entretanto, o Brasil. O Brasil com uma grande potência e Portugal superou-se. E o confronto de Eusébio com Pelé. Eusébio-Pelé. Houve um discurso, mesmo na imprensa e na rádio, também já na televisão, que colocava ali a disputa de tronos entre o rei, Pelé, não é? E o rei, eventualmente possível de ganhar esse trono, que era Eusébio. E, efetivamente, no final do jogo havia algumas referências ao rei posto Pelé e ao novo rei Eusébio. Se ele subiu a esse papel de rei, esse patamar de rei, ele recebeu a coroa, efetivamente, no jogo seguinte, assim, de uma forma metafórica, com os 5-3, um jogo épico com a Coreia do Norte, em que cerca dos 25 minutos Portugal estava a perder por 3-0 e Eusébio marcou 4 golos nesse jogo de forma consecutiva e Zé Augusto ainda quis ser um mortal também a participar nessa subida ao Olimpo e marcou o 5º golo de Portugal. Falamos de momentos muito intensos que puseram o país a vibrar. As pessoas têm na memória ainda muito fresco estas últimas imagens da vitória sobre a França e todo o percurso até essa mesma vitória no campeonato. Em tudo isto, e porque esse é um livro de memórias, as pessoas evocam, quem fala, não é? Quem se recorda, estes valores, ao fim e ao cabo, da superação, da capacidade de entrega, do dar tudo por uma equipa, não é? Não é a questão do individualismo, não funciona, mata o valor de uma equipa, o individualismo, mas precisamente fazer-se um corpo com os outros. É verdade. Portanto, neste caso, nós convidámos 66 personalidades da sociedade civil portuguesa e incluindo 3 olhares do outro lado do Atlântico, do Brasil. Neste caso, esses 3 olhares de gente ligada mais ao desporto e, neste caso particular, ao futebol, como foi o caso de Tostão, que jogou em 66 com o Pelé,
Carlos Alberto Torres, tricampeão também pelo Brasil, e Filipe Scolari, mas depois todos os restantes olhares são olhares mais da sociedade portuguesa. Há muitos que são agora protagonistas da vitória deste europeu e que na altura foram espectadores ainda muito jovens desse, o caso Fernando Santos, exatamente, não é? e exatamente referir esse ponto. Por exemplo, Fernando Santos, Fernando Gomes e Humberto Coelho, que estão neste momento todos ao serviço da seleção portuguesa e da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Santos como o selecionador, o Humberto Coelho como o vice-presidente para as federações, para a Seleção Nacional, e o Fernando Gomes como presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Todos nos honraram também com o seu olhar. E no caso do Fernando Santos, não fugindo à sua pergunta, que já lá irei, mas uma particularidade que aparece quase no final do registro do Fernando Santos no seu texto, que foi tudo ótimo, em 66, vibrámos todos muito, só foi pena não trazermos a taça no avião. Bom, Fernando Santos e toda a estrutura federativa e os jogadores tomaram a opção de, 50 anos depois, resgatar esse momento que não veio a taça e desta vez veio. Também o Padre Vítor Melícias nos deu o seu olhar, que também foi muito interessante. E indo mais agora ao encontro da questão que colocou, a questão da superação, a questão da conseguir-se através do desporto, particularmente neste caso através do futebol, perceber-se que nós somos mais do que a soma aritmética das partes, que essa conjugação de fatores, essa unidade, esse ter um objetivo comum, o pôr ao serviço de um grupo as capacidades de cada um, serão provavelmente um dos segredos para que se atinjam os objetivos, neste caso no futebol, e acreditamos todos que na vida também. A questão da fé, não sendo assumida por todos, é recorrente nas imagens que vemos da entrada dos jogadores em campo, conjuga-se ali as convicções estruturadas do jogador com alguma superstição também associada. Temos o caso de Fernando Santos, que assume publicamente o seu ser cristão. É importante. Para muitos jogadores é determinante no seu próprio desempenho desportivo e naquilo que os faz como a relação de grupo, não é? Diria que sim. Hoje, na área do desporto, temos como muito relevante a parte técnica, a parte tática, a parte física e, cada vez mais importante, também a parte mental. E a parte mental pressupõe equilíbrios, pressupõe que no desporto, também como na vida, nós podemos estar muito bem preparados, mas há uma série de imponderáveis que nos são externos e sobre os quais temos também que estar preparados para trabalhar sobre eles, para vencermos qualquer momento e estarmos preparados também para uma falha, não é? Para um momento menos positivo. E todos os fatores que possam equilibrar essa relação, e a fé será para muitos daqueles que acreditam nesse transcendental, nesse transcendente, será um espaço de equilíbrio, não permitir naquela perspectiva de que me seja dada a mim a capacidade de vencer se do outro lado estiver alguém que vai perder. Portanto, o conceito não será esse antagonismo, mas que me dê a minha capacidade de me superar e de conseguir alcançar os meus objetivos ao estar mais próximo. E há uma iniciativa que eu queria aproveitar aqui, que estou com o Henrique e que tenho esta possibilidade de o fazer. Vai acontecer em outubro um primeiro congresso promovido inicialmente pelo Vaticano, ligado ao desporto e fé, na perspectiva do desporto. O congresso tem até um título que me parece, do meu ponto de vista, muito bem conseguido, que é o desporto ao serviço da humanidade. Vai acontecer em outubro, 5 a 7 de outubro, salvo erro, que combina aqui duas áreas, entre muitas outras possíveis, mas que contribuem muitas vezes para as mesmas ideias, para a comunhão entre os povos, para a sociabilização, para o respeito pelo outro e pela diferença das culturas, das sociedades. E, portanto, é de louvar essa iniciativa, o desporto ao serviço da humanidade, em momentos em que se desdenham um pouco as capacidades do desporto, que, do meu ponto de vista, valem culturalmente por si mesmos, mas valem muito mais do que isso, na perspectiva também educativa, pedagógica, de procurar em cada um a transcendência. César Rodrigues, o tempo não nos permite ir mais além, mas fica o essencial. Fica à vontade de visitar
1966, agora que está muito fresca esta memória do atual campeonato da Europa. Muito obrigado por ter estado hoje entre nós, sim, muito Só rapidamente. um último ponto, louvar o que aconteceu em 66 e a todos os magriços e deixar agora também parabenizar esta seleção portuguesa que nos deu aqui este momento fantástico de elevação do desporto português. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Nós, o desporto, a fé, estes dias de férias, convite a maior atividade física também,